André Isaac, Atlético e Chapecoense empataram por 1-1. Que jogo maluco, hein, André? É verdade, foi um jogo muito intenso, né? Desde os primeiros minutos da partida, o Atlético não foi bem no primeiro tempo, tanto é que o Barroca teve que fazer 3 alterações para o segundo tempo. Isso já mostra que o Atlético foi mal, porque um time que vai bem, um time que vai mais ou menos, não precisa mexer em 3 jogadores da primeira para a segunda etapa. O Atlético foi muito mal, entrou muito mal no jogo, com pouca criatividade, com pouca intensidade, com imensa dificuldade de furar o bloqueio adversário. E no segundo tempo, um jogo mais intenso, com esses lances polêmicos de arbitragem. Eu considero que o árbitro da partida, nessa sua estreia, você tem que ver a questão do VAR e a questão da arbitragem dele. Para mim não foi pênalti para o Atlético, que aconteceu o gol, e não deveria ter marcado o impedimento. O impedimento é marcado pelo VAR e o pênalti foi decidido por ele através dele ter assistido o replay do lance. Então ele, em parte, prejudicou a Chapecoense e o VAR prejudicou a equipe do Atlético. Até nisso ficou 1-1, Pasqueto. 9 fora a arbitragem, André. A atuação do Atlético foi decepcionante? Decepcionante mais uma vez. O time tem muita dificuldade para propor o jogo em casa. Apenas 5 equipes tinham conseguido tirar o Atlético, o Criciúma, ou melhor, a Chapecoense tinha conseguido tirar ponto dentro desse campeonato. Apenas 5 equipes. E o Atlético é a 6ª equipe na competição que perde pontos para a Chapecoense. O Dragão faz um campeonato brasileiro muito bom, a pontuação é muito melhor do que a do ano passado, o aproveitamento é excelente, só que em casa o time tem dificuldade. E principalmente contra os times que estão mal na tabela. O Atlético, por exemplo, perdeu ponto para o Sport Recife em casa. Então, agora perde ponto para a equipe da Chapecoense, que está na lanterna, um time que vai ser rebaixado. O Atlético não teve uma estratégia adequada para iniciar o jogo. Esperava muito mais do time com 2 laterais esquerdos, do lado direito com o Janderson, com o João Paulo no meio no primeiro tempo, mas o time foi muito apático e na defesa foi pior ainda, muito distante. O Wanderson teve uma tarde horrorosa, tanto é que foi substituído no intervalo. André, aos 29 o Barroca tirou o Zé Roberto para colocar o Lucão. Zé Roberto estava numa luta danada tentando. Entendeu a substituição do técnico do Atlético? Eu não tiraria, porque eu vejo que o Zé Roberto ele tem entrosamento com o João Paulo, é o jogador que está mais adaptado, para mim é mais jogador do que o Lucão, e você chega naquele momento que você está precisando empatar o jogo, você está precisando virar, você tem que deixar os mais experientes em campo, a não ser que agora, quando vier a entrevista coletiva, a alteração seja justificada por algum outro motivo, como por exemplo, cansaço do Zé Roberto. E como foi o Brian Montenegro, estreante da tarde? Tocou umas 2, 3 vezes na bola, ainda não deu para ter uma ideia do que é o jogador. E o jogador que vem do exterior, a gente tem que ter uma paciência. Aliás, com todo jogador que chega numa equipe, ele tem que ter um período de adaptação. Tem uns que já chegam e se sentem em casa. Você olha, nossa, parece que esse aí já tá jogando aí há muito tempo. Outros têm dificuldade. Então, pelo jeito aí, o Brian Montenegro vai ter que ter um tempo de adaptação. E é bom lembrar que ele também entrou numa fogueira danada. Entrou num jogo desesperado. Entrou num jogo que o Atlético tinha que empatar e virar de qualquer jeito. Então não teve a organização necessária, a organização desejável, e isso pode ter até prejudicado a estreia dele com a camisa rubro-negra. Opinião do André Isaac para Atlético e Chapecoense, empate por 1-1.